diálogo sem lógica, personagens rasos, desolação, incomunicabilidade humana e estruturas dramáticas circulares. Essas são algumas das características presentes no movimento conhecido como teatro absurdo, que desafia a racionalidade e o sentido da vida. Um de seus maiores representantes é o dramaturgo romano Eugênio Ionesco, e é dele a peça A Cantora Careca, que abre a temporada de 2025 do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão. O texto foi adaptado e dirigido pelo próprio elenco e hoje conversamos com uma parte dessa equipe para entender como foi criar e encenar um clássico da dramaturgia mundial. Nessa história, dois casais eles se encontram, né? Eles têm essa relação de... A gente não sabe se são vizinhos, o que a gente sabe é que são compatriotas, né? São ingleses. É uma peça assim, que tenta dizer muitas coisas, ao mesmo tempo não diz nada, ao mesmo tempo tece críticas de uma forma sutil e até mesmo escancarada, assim, é uma coisa muito louca, mas eu acho que dá pra resumir, assim, em personagens que estão tentando desesperadamente se comunicar e construir algum diálogo, até como uma paródia das formas de comunicação de hoje em dia, pegar o que é super normal e levar ao extremo pra transformar em algo absurdo, sabe? A gente trouxe um pouco da época também, de ser figurinos mais antigos, puxar pra um estereótipo, o mais estereótipo possível, assim, do que seria um senhor e uma senhora na Inglaterra, e a gente brinca também de ridicularizar esses personagens. O bombeiro, ele tem umas ombreiras, assim, tipo, umas espuma por dentro. Eu uso, tipo, um cabelo meio ridículo, assim, também. Querida, no jornal tem uma coisa que eu não entendo. Por que eles sempre colocam a idade de quem morreu, mas nunca a idade de quem nasceu? Oh, eu nunca tinha pensado nisso. A Cantora Careca era uma peça que todos nós já tínhamos falado que durante o curso de teatro, né, a gente ia meio que se apegando nela, assim, toda vez que a gente ia lendo e que alguém ia falando sobre, a gente meio que foi se encantando, assim, porque as falas é muito legal. A cena do Bob Watson, pra mim, desde o início, eu nunca consegui me esquecer dela, desde que a gente leu a primeira vez. Coitada da Bob! Você quis dizer coitado do Bob? Não, penso na mulher dele. Bob, como ele, chamava-se Bob Watson. Como os dois tinham o mesmo nome, não era possível distinguir um do outro. Foi apenas depois da sua morte que pôde saber quem era um e quem era o outro. E você acredita que ainda hoje tem quem confunda a viúva com o defunto e lhe dê os pêsames? Você a conhece? Eu acho que uma mudança que não foi intencional desde o início, mas que deu muito certo e que eu acho que é um diferencial das outras montagens que eu vi, é essa troca de gênero. Que, tipo, não foi proposital, a gente só foi escolhendo os personagens conforme a gente queria fazer, mas quase todos os personagens, exceto a Sra. Smith, têm um gênero oposto do ator ou da atriz. E daí, nisso, começou a surgir brincadeiras de ridicularizar, justamente, sabe? Então, os dois senhores, eles estão sempre meio que numa disputa de qual é mais másculo, eles fazem do nada uma queda de braço, um aperto de mão que vira a queda de braço, ou, tipo, ficam se mostrando um pro outro, assim. E passamos 4 horas esperando vocês. Pra que demorar tanto? Acaba que é uma coisa muito livre. Tu se sente muito livre para poder improvisar, para inventar coisas que talvez numa peça mais convencional, mais realista, talvez tu não iria tentar, porque é uma coisa que foge um pouco mais da realidade. Então, tu se sente muito livre para explorar as coisas que são reais e que estão no teu cotidiano, mas levar elas para um extremo, levar elas para uma coisa que talvez não tenha forma, uma coisa que fique meio abstrata até mesmo, sabe? Então, eu acho que um pouco da ideia do que queria ser passado é, tipo, esse cenário também absurdo, essa coisa de que no texto, em algum momento, eles vão pedir as horas. E eles não têm relógios. Como assim não tem relógio? Tá cheio. Então, acho que é brincar com esse absurdo de que, sim, tá cheio de relógio. É só você olhar. As coisas que a gente tem, as imagens que a gente tem de remeter à Inglaterra, remeter o guarda-chuva, remeter a senhora, o jornal inglês, o chá, the tea. Daqui a pouco a gente não sabe onde é que fica a porta. A gente não sabe onde é que fica a própria mesa que tá aqui do lado, na nossa frente. E, tipo, a gente interage com os objetos, mas a gente não dá uma finalidade para aquilo. É outra coisa, é totalmente diferente. Os relógios também, eles têm a questão do tempo, assim, não saber como lidar com ele não diz a hora certa, a gente se perde, daqui a pouco vem o bombeiro perguntar que horas é, a gente não sabe, a gente tá olhando no pulso, a gente tá olhando na perna, tá olhando para cima, para baixo, e não sabe dizer.
E esses elementos também, outros, tipo, mais absurdos, de tu usar o cachimbo o tempo todo, tu usar uma lupa pra procurar alguma coisa, ninguém usa lupa. Mas é essa brincadeira, assim, sabe? Acho que é um pouco isso, pra remeter essa coisa absurda também no cenário. É um desafio muito grande também, eu sendo mulher, interpretar um personagem que é homem, porque é uma corporeidade muito diferente da minha que eu tenho no cotidiano, é uma voz muito diferente, então foram coisas que eu tive que treinar bastante, mas eu acho que é isso que eu mais tento explorar e levar ao extremo, sabe? Assim, se ele é um homem que vai sentar com a perna assim, ele não vai só fazer assim, ele vai ter todo um trejeito, uma coisa mais caricata. Eu acho que isso também é uma coisa legal de ser um teatro absurdo, tu poder levar o caricato ao extremo e trabalhar bem aquilo de uma forma que no fim vai ficar engraçada, sabe? Porque é algo que tu vê no cotidiano, só que aquilo tá levado de tal forma que fica cômico. A senhora Smith, na verdade, eu sinto que ela não... Eu sinto que ela é uma versão de mim, talvez, que ainda não existe. Mas ela é um pouco eu, assim, ela é um pouco maluca. Ela precisa das coisas do jeito dela, na casa dela, com os convidados dela. E, ao mesmo tempo, ela tem isso de estar sempre meio atenta a todo mundo, assim, em todos os momentos. Ela é muito aquela mãe, assim... meio disfuncional, sabe? Aquela mãe meio... que tem os hobbies dela, então ela faz o crochê dela, mas ao mesmo tempo ela é completamente exagerada em reações de qualquer coisa que aconteça. Então não importa o que for, vai ser tudo muito grande pra ela o tempo todo. Querida, aqui diz que Bob Watson morreu. O quê? Meu Deus do pobrezinho, quando foi que isso aconteceu? Por que tanto esse espanto? O meu personagem, ele é o bombeiro, The Fireman, ele apaga fogos na peça. Eu acho que ele tem uma contradição muito forte de, tipo, pelo menos o que eu tento passar, é que o capitão é essa coisa muito máscula, não sei o quê. E aí uma mulher chega perto dele e ele é o primeiro a correr. Então ele tem essa contradição de que ele é tudo isso, mas na hora, tipo, de verdade, ele não tem coragem. Ele não é isso que ele apresenta ser, assim. A senhora Martin, ela é maluca, ela é doida, assim. Ela também tem essa questão da doçura com um pouco de rigidez, um pouco de malícia. Ela é maliciosa, ela tem o marido dela, mas ela vai pra cima do bombeiro o tempo todo. Capitão, na primeira vez que a campainha tocou, era você? Não, não era eu. Vê, a campainha tocou e não era ninguém. E tá sendo muito bom, assim, interpretar essa personagem, porque fazia muito tempo que eu não me divertia bastante, assim. De longe, foi a melhor experiência que eu tive no curso de artes dramáticas aqui na URGS. Me pediu para que colocasse a sua maleta no bagageiro. E em seguida me agradeceu e me deu permissão para fumar. Sim, sem dúvidas. Claro que poderia ser eu, nossa. Por que não? Mas eu não consigo me lembrar do senhor. Eu acho muito que a peça fala exatamente sobre isso, assim, é a comunicação que não funciona, é as pessoas que tentam passar uma imagem de coisas que às vezes não está acontecendo. E eu acho que ela traz muito essa reflexão sobre o que de fato a gente está querendo dizer, o que de fato a gente está conversando. Será que a gente está criando relações que são realmente verdadeiras? A gente está entendendo o que o outro está falando? A gente está contando as nossas coisas de verdade ou a gente está falando porque a gente tem que falar, sabe? Ao meu entender, é tipo uma burguesia inglesa antiga, que ela tenta achar que ela faz muito sentido e, na verdade, ela não faz sentido nenhum, sabe? Então, ela acha que ela sabe muita coisa e, na verdade, ela não sabe nada. Ela fala como se soubesse tudo. A peça é muito sobre essa falta de comunicação. Ou não essa falta, mas eles não se encontram em nenhum momento, porque eles não param de falar. Todo mundo fala, mas eles nunca se encontram. Nunca tá A com A, tá A com B, com C, com D e entra o E. E também esses personagens, assim, né? Essas coisas de aparentarem coisas que não são. Pelo menos da perspectiva do bombeiro, assim, eu também traria isso. Esses personagens que são, que não são. Será que ele realmente faz alguma coisa? Não sei. Tem que assistir pra ver.